Muito bom estar de volta em mais uma edição do Secov Entrevista. Hoje temos a honra de receber o vice-presidente de Habitação Econômica, Rodrigo Luna, a quem agradecemos pela participação. Engenheiro civil pela Universidade Mackenzie, fundou e é sócio-diretor da Plano e Plano, empresa responsável por mais de 15 mil unidades lançadas e 1,5 milhão de metros quadrados construídos na região metropolitana de São Paulo. Nosso convidado é ainda presidente da FIABSE Brasil, o capítulo brasileiro da Federação Internacional Imobiliária. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Luciana. É um prazer estar aqui com você hoje. Que bom. Rodrigo, como você vê a importância da habitação econômica para a sociedade e também como o Brasil se insere nesse contexto? Luciana, a habitação por si só, por definição, é o berço da dignidade e do desenvolvimento das famílias. Sem o lar, sem a habitação, sem a casa, não se pode se desenvolver educação, não se pode desenvolver saúde, não se pode se ter dignidade. A habitação econômica é um grande desafio no mundo inteiro. No Brasil não podia ser diferente. Nós temos que ter uma série de situações propícias ao desenvolvimento desse mercado que é tão importante para o desenvolvimento das sociedades. Rodrigo, o Secov sempre defendeu a existência de um programa de habitação econômica. E um tempo depois, surgiu Minha Casa Minha Vida. Como você vê essa questão, a importância do programa atualmente e quais ajustes poderiam ser feitos para que ele fosse aprimorado? Perfeito. O programa Minha Casa Minha Vida é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores programas habitacionais da história do mundo. No Brasil, nós tivemos o antigo BNH, que desde a sua extinção até a criação do programa Minha Casa Minha Vida, praticamente deixou acéfalo o mercado de habitação econômica. O mercado Minha Casa Minha Vida praticamente reformulou tudo isso. Hoje já são mais de 4,5 milhões de unidades contratadas. Realmente, agora se começou a trabalhar no combate ao gigantesco déficit habitacional brasileiro. E ele precisa, sem dúvida nenhuma, se transformar em um programa de governo para programa de Estado. Porque, dado o sucesso dele, dada a importância para o desenvolvimento das cidades, ele não pode sofrer interrupções. Então, esta é a primeira grande sugestão que nós damos, é de que ele se transforme definitivamente num programa perene, portanto, de Estado e não de governo. E, obviamente, é muito importante que as suas estruturas sejam atualizadas periodicamente, para que o programa não fique deficitário ou fora de propósito. E quais são as perspectivas para as faixas 1 e 1,5 do programa? Olha, vamos falar primeiro da faixa 1. A faixa 1 pega famílias com renda familiar de 0 a 3 salários mínimos. É um grupo que realmente precisa de subsídio governamental para se fazer existir. Nós temos consciência do processo de readequação da economia do Brasil inteiro. E, sem dúvida nenhuma, neste momento, nós não temos orçamento para dirigir para o faixa 1. Então, neste momento, até muito por sugestões do Secov, nós criamos a faixa 1,5, em conjunto com o governo, com o Ministério das Cidades. A faixa 1,5, que é um programa de mercado, onde o subsídio é um pouco maior, mas existe um grande trabalho de toda a indústria imobiliária para lançar a público e poder vender aos seus consumidores. Ele, de certa forma, cobre um pedaço desta carência do faixa 1 e entra numa lacuna que até pouco tempo atrás não estava sendo ocupado. Então, é um bom programa, mas ainda há muito a ser desenvolvido, eu digo faixa 1,5. Como o senhor disse, o Secov fez uma série de sugestões, para justamente ajustar o programa à realidade do mercado. Algumas medidas, como o senhor já disse, já foram acatadas pelo Ministério das Cidades. É possível avaliar como essas medidas têm impactado o mercado? Olha, é possível sim, Luciana. É só você observar que nós estamos diante de uma crise econômica sem precedentes, o país passando por um grande ajuste, mas o programa Minha Casa Minha Vida continua exercendo o seu papel de produção e de entrega de moradia. Mesmo com todas as dificuldades, este ano nós teremos
em torno de 600 mil contratações de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. É um número expressivo para o momento tão difícil que a economia passa. Aí mostra a resiliência e a importância e a qualidade do programa Minha Casa Minha Vida. Rodrigo, o setor imobiliário defende que o Minha Casa Minha Vida se transforme numa política habitacional de Estado. Há chances disso acontecer e, caso não ocorra, o programa pode acabar? Claro que há chances de acontecer. Basta que nós incentivemos com que os governantes entendam da importância e saibam que, para o futuro, interrupções ao programa só traria complicações e dificuldades à sociedade. Então, nós temos que realmente incentivar a perenidade deste programa. E se ele não virar programa de Estado, nós ficamos a cada governo à mercê do pensamento daqueles que naquele momento estão dirigindo o nosso país. Isto é ruim, é preocupante. Nós temos que tentar mudar esse cenário. Rodrigo, uma outra questão também, a Caixa Econômica Federal responde hoje por 70% dos financiamentos imobiliários. No caso dos bancos privados, eles não se interessam pelos programas de habitação econômica? Bom, antes de mais nada, há de se fazer um grande elogio ao enorme e brilhante trabalho de todo o time da Caixa Econômica Federal, que ao longo desses anos todos tem se mostrado um grande parceiro da indústria imobiliária, tanto no que diz respeito à sua estruturação, como no que diz respeito à sua importância social nesse cenário todo. Mas nós sabemos que nós precisamos ampliar isso. Nós temos hoje um déficit da ordem de 7 milhões de habitações e temos uma projeção de crescimento de famílias de 1,5 milhão de famílias por ano. Então, nós temos muito por fazer no Brasil. Então, há de se ampliar os parceiros que trabalham no setor. Sem dúvida nenhuma, os bancos comerciais têm muito interesse de trabalhar no setor imobiliário, porque a partir do crédito imobiliário você consegue desenvolver uma série de linhas que interessam muito aos bancos privados. Mas para que isso seja possível, nós temos que ter condições macroeconômicas muito favoráveis, ou seja, taxas de juros muito baixas por um longo período, porque a nossa cadeia de produção do setor imobiliário gira em torno de 7 anos. Então, sem dúvida nenhuma, se nós não tivermos esse planejamento de longo prazo, fica impossível instituições privadas entrarem nesse mercado de verdade, com grande volume, como a Caixa Econômica Federal tem hoje. Agora, Rodrigo, falando um pouco de legislação, o plano diretor e a lei de zoneamento, elas têm dificultado a atividade imobiliária na cidade de São Paulo, no âmbito da habitação popular? Olha, a grande verdade é que nós tivemos aí, na última gestão, a reformulação do plano diretor. Ele criou as áreas de zona de interesse social. Com isso, nós conseguimos ter um desenvolvimento melhor dos produtos de baixa renda, mas ainda nós carecemos de alguns ajustes, como, por exemplo, o plano diretor determina que nas zonas de interesse social 1, 2, 3 e 4, há a exigência de 60% com até 3 salários. Naquele momento, nós tínhamos o faixa 1 operando. Então, o faixa 1 entrava nesta lacuna, entrava neste espaço. Como nós não temos aí um horizonte de poder produzir faixa 1 na cidade de São Paulo, no formato e no volume que tínhamos no passado, sem dúvida nenhuma nós precisamos fazer um ajuste a esse programa para que a lei não fique em desuso e a gente possa produzir na capacidade que o mercado e os consumidores demandam. E neste cenário, como é que está a questão da aprovação de projetos dos programas de habitação econômica e popular? Sem dúvida, esse é um ponto muito importante também. Nós precisamos sempre incentivar a desburocratização e a agilidade de processos. Uma das questões muito importantes que hoje nós temos colocado de forma muito contundente é que se crie uma aprovação rápida, um balcão único, como, por exemplo, o Estado tem no GRAPROAB, onde todas as secretarias sentam ao redor desta mesa para discutir os projetos e, assim, de forma
conjunta, liberá-los de uma vez só e não cada um dentro da sua secretaria. Isso já acontece, como eu disse, no GRAPROABRE, é um exemplo fantástico, os projetos andam muito bem e nós temos que trazer esse conhecimento para o nosso município para as aprovações. Ainda neste semestre, deve acontecer a segunda edição do Feirão Morar Bem, Viver Melhor. Quem organiza este evento e quais seriam os benefícios para os compradores? Este é um evento organizado pelas principais entidades do setor, Secov, Sinduscom e Abrainc, em parceria com o Governo do Estado. Esse ano nós teremos a segunda versão do feirão. A primeira foi um excelente resultado, um sucesso absoluto. E, com certeza, este ano nós vamos ter um feirão ainda muito melhor. Estamos indo para o Expo Imigrantes, num espaço muito maior, com muito mais infraestrutura e muito mais qualidade. Teremos o Cheque Moradia, que é o subsídio do governo do estado complementando o programa Minha Casa Minha Vida e que demonstrou no último feirão ser um diferencial enorme. Então, será um grande feirão em outubro, de 20 a 22, de 20 a 22 no Expo Imigrantes, com toda certeza mais um grande sucesso. E eu tenho dito, tenho certeza que daqui para frente este evento vai fazer parte do calendário dos negócios imobiliários de São Paulo. Rodrigo, você costuma dizer, em tom de brincadeira, que o FGTS parece o Posto Ipiranga. Por quê? Luciana, por trás de toda brincadeira tem uma pequena verdade. Eu costumo dizer que o FGTS não é o Posto Ipiranga, porque em época de crise, em momentos de dificuldade, o que nós estamos vendo hoje é que diversas frentes tentam entrar neste jogo de utilizar os recursos do FGTS para a produção dos seus setores. Mas é claro que o FGTS foi criado e é muito apropriado para a habitação porque ele tem taxas de juros condizentes com a habitação e prazos condizentes ao negócio. E ele precisa ser preservado, porque senão falta para todo mundo, ninguém terá. Então, o que a gente tem dito é o seguinte, vamos preservar esse recurso tão importante e que tem demonstrado a sua importância, por exemplo, agora com o programa Minha Casa Minha Vida, que, de novo, reforço, mesmo com toda a crise econômica que nós atravessamos, é um grande sucesso e vem entregando a possibilidade da moradia à sociedade brasileira. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui e torcemos, para que este valioso trabalho pela habitação popular continue avançando. Com certeza, e nós trabalhamos muito para o desenvolvimento, aperfeiçoamento e regulação desse setor, que é fundamental para a qualidade de qualquer sociedade. Muito obrigada pela sua audiência e contamos com você em nossa próxima edição. Até lá!